Voltar a Washington, o sorteio da Copa do Mundo amanhã. Qual será o grupo do Brasil, hein? Ano que vem tem Copa do Mundo e a Itatiaia também não perde a Copa do Mundo e a cobertura do sorteio nos Estados Unidos. João Vitor Xavier, sua informação de momento, João. Um abraço, Thiago, um abraço, ouvinte da Itatiaia. Itatiaia fala ao vivo de Washington, onde cumpre o seu compromisso com o rádio brasileiro desde 1962. A Itatiaia é presente em todas as Copas do Mundo, já com os direitos adquiridos junto à FIFA para a transmissão da primeira Copa em 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. E amanhã teremos o sorteio da Copa do Mundo nesse espaço espetacular aqui ao fundo, que é o Memorial do Presidente Kennedy, que é um espaço de eventos aqui em Washington, capital norte-americana. Muito frio por aqui, Thiago, temperatura na casa dos 3 graus, oscila ali para 5 graus. Será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, divididas em 12 grupos. Isso vai fazer com que a Copa tenha uma fase a mais. Teremos a fase de 16ª de finais. Então teremos uma fase a mais, o que também aumenta o período da Copa do Mundo, que terá de bola rolando 39 dias. A Copa do Mundo vai do dia 11 de junho ao dia 19 de julho. Uma logística ainda maior, mais especial, e o Brasil já se prepara para isso. Estou aqui com o Fábio Seixas, que é diretor de comunicação da CBF. Ô Fábio, quem está por aqui representando a seleção e como é que está a expectativa para esse sorteio de amanhã, que começa a definir o nosso futuro e a nossa vida rumo ao Hexa? Prazer revê-lo. Tudo bem, João? Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Que prazer é ver a Itatiaia aqui em Washington, cobrindo a seleção, cobrindo esse sorteio, sempre lado a lado com a seleção brasileira. Para quem ama comunicação, para quem ama o futebol, para quem ama o rádio, para quem começou no rádio, como eu, é motivo de muita felicidade ter vocês aqui. Parabéns para você e pelo trabalho da Itatiaia. A gente chegou, a delegação da CBF chegou ontem aqui a Washington, tem todo um grupo técnico de trabalho da seleção brasileira, então, é claro, comandado pelo Carlo Ancelotti, pelo Rodrigo Caetano, o coordenador geral de seleções, o Dimas, que cuida de toda a nossa parte de logística, também está aqui com a gente, o Cícero Souza, gerente de seleções, o Guilherme Passos, que é fisiologista, também está aqui com a gente, porque depois do sorteio, eu te acompanho o sorteio nessa sexta-feira, no sábado tem a definição do caminho das seleções durante a Copa, saberemos ali onde o Brasil vai jogar na primeira fase e depois qual seria o encaminhamento da seleção brasileira, e a partir do dia 7, domingo, a gente viaja, por isso esse grupo, para conhecer as bases de treinamento que a seleção brasileira deve usar, né? E vistoriar essas bases e ver questão de equipamentos e campos de treinamento, no meu caso, de estrutura para receber a imprensa, que não é só a imprensa brasileira, a imprensa do mundo inteiro que tem interesse, né, claro, na seleção brasileira. E é isso, o nosso grupo está sendo completo hoje com a chegada do presidente Samir Chowdhury, que vai também acompanhar com a gente esse sorteio amanhã. O Fábio, tem uma coisa interessante para quem não acompanha o dia a dia do que é uma estrutura de Copa do Mundo. Nós estamos falando de fechar hotel, estamos falando de alimentação, estamos falando de visto e de condições para os jogadores, para as famílias, para toda uma estrutura. Quantas pessoas se envolvem quando o Brasil chega para uma Copa do Mundo? Estamos falando de mais de centena de profissionais aqui, né? Mais de centena. A gente tem um grupo fixo na CBF, né, que trabalha. As pessoas às vezes acham que a seleção brasileira só funciona quando acontece uma data FIFA. Não, tá todo mundo lá, todo dia trabalhando, porque é toda uma logística. E ontem a gente estava jantando, João, olha que interessante. A seleção, desde a chegada do Ancelotti, depois das eliminatórias, a seleção brasileira enfrentou adversários da escola asiática, depois adversários da escola africana, né? E agora se projetam 2 amistosos contra adversários europeus. Pode ser justamente essa a mistura do grupo do Brasil. O Brasil, pela maneira como a FIFA montou ali os potes, né, a gente deve ter um grupo, pode ter uma seleção africana, uma seleção asiática, uma seleção europeia. Esse é um desenho bastante provável. Então, esse é um exemplo de todo esse trabalho que é feito no dia a dia. Isso não foi por acaso, né? Foi pensado
encabeçado por esse grupo fixo da CBF que trabalha lá todo dia, mas no momento de Copa do Mundo, é claro, muito mais gente chega. Eu vou dar o nosso exemplo da comunicação. A gente deve dobrar o tamanho da equipe de comunicação para atender toda a imprensa e produzir conteúdo e estar de olho em tudo que vai acontecer durante a Copa do Mundo. É bom destacar que o Brasil é cabeça de chave, junto com Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, além dos 3 países sedes, México, Estados Unidos e Canadá, também são cabeças de chave. Agora, eu te perguntei quando encontramos aqui se você estava animado. Você me deu uma resposta maravilhosa que eu queria que você desse ao ouvinte da Itatiaia. Eu vou te perguntar de novo. Você está animado para o sorteio para a Copa do ano que vem? Estou ansiosíssimo, né? Imagina, olha o lugar que a gente está. Amanhã a Copa do Mundo começa a se desenhar, né? Os caminhos da Copa do Mundo, embora a gente não tenha bola rolando, começa a se desenhar. E você disse sobre o seu otimismo, disse que eu também estou muito otimista e que melhor do que eu e você, o Ancelotti está muito otimista. Assim, ele transparece nas conversas uma animação. E ontem, quando a gente chegou, eu falei para ele, mister, você tem tanta experiência no futebol e você está vivendo hoje uma experiência inédita. Você nunca participou de um sorteio de Copa do Mundo, porque quando ele foi auxiliar da seleção italiana em 94, ele não veio para o sorteio. Então para um cara com toda a bagagem do Ancelotti, essa é uma experiência inédita para ele. Então ele também está com os olhos vidrados e esperando o dia de amanhã. E uma coisa interessante, o Ancelotti é italiano, todos nós sabemos, e amanhã teremos uma grande estrela italiana aqui, que é o tenor Andrea Bocelli, que é um dos maiores nomes da música mundial. Teremos também Village People, Robbie Williams, Heidi Klum, grandes nomes do showbiz mundial. E eu tenho uma memória boa e me lembro que na Copa de 94, quando o Brasil chegou aos Estados Unidos com 24 anos de jejum, nós tivemos aqui Luciano Pavarotti cantando. Então, o Brasil chega para uma Copa do Mundo nos Estados Unidos com 24 anos de jejum e teremos um outro tenor italiano, Andrea Bocelli. O Hexa vem, viu? Já veio. E o Bocelli que é amigo do Ancelotti. O Ancelotti, quando ele soube que o Bocelli ia cantar, ele ficou super feliz, é amigo dele. A gente brincou, mister, ele vai te chamar no palco. Ele falou, eu não tenho problema nenhum em subir para cantar, ele gosta de cantar. Mas é óbvio, isso não vai acontecer, mas é bacana, é um grande encontro de amigos, tem grandes jogadores circulando por aqui. Nesse momento o Ancelotti está tomando café da manhã com o Kaká. O Kaká, que foi jogador dele no Milan, né? Eles são amigos. O Kaká é uma das lendas aqui da FIFA que fazem parte desse evento. Mandou uma mensagem pro mister e foi tomar um café da manhã lá no hotel. Então o clima está muito legal. E sobre essas lendas, eu vim no avião ao lado de Cafu, capitão do Penta do Brasil, jogador bicampeão do mundo pela seleção. Além do Kaká, também está aqui Dunga, outro capitão campeão do mundo pelo Brasil, além de grandes estrelas do futebol mundial. A Itatiaia falando ao vivo de Washington, onde amanhã começa a ser definido o caminho do Hexa, porque amanhã nós conheceremos o grupo do Brasil, mas o sorteio esse ano é diferente. Amanhã saem os grupos e no sábado saem as sedes, os horários dos jogos e toda a programação da Copa do Mundo. O Brasil rumo ao Hexa, Thiago Reis. Valeu!